Pessoal, Lúcio Carlos. Fidel Castro morreu. Agora, muita gente não sabe a perseguição aos cristãos que o regime dele, comunista de esquerda, lá em Cuba, fez desde 1959. São décadas e décadas. Antes disso, para quem não sabe, ele foi um ditador que chegou ao poder pelas armas, nunca ganhou uma eleição, nunca foi eleito presidente, embora a nossa mídia de esquerda, a Rede Globo e tal, todo mundo chame ele de presidente. Ele era um ditador socialista, que tinha o apoio da União Soviética, comunista, do Stalin. E quando a União Soviética faliu em 1991, porque o comunismo não se sustenta, ele faliu, é uma ideologia comprovadamente fantasiosa e maligna, Cuba ficou sem dinheiro, porque Cuba, por ser socialista, não tem indústria, não tem empresa, não tem empresário, não tem capital, não tem capitalismo, não tem nada. E aí a Venezuela e o Brasil, com o petróleo, por amizades de ideologia com esse Fidel Castro, ídolo de todos os esquerdistas políticos brasileiros, PT, PSOL, PCdoB, Lula, Dilma, Jandira Fegali e toda essa corte de bandidos e ladrões incompetentes e demagogos mentirosos, mandavam nosso dinheiro da Petrobras, nossos estoques de feijão, e a Venezuela também, com aquele ditador que já morreu, Hugo Chávez, e o atual ditador Nicolás Maduro, para Cuba. Porque o povo estava na miséria em Cuba. E como não tem indústria, não tem nada, não tem dinheiro, só outros países bancando para poder sustentar o povo ali na linha da miséria e da pobreza. E foi o que aconteceu. Ocorre que o padrão de vida dos cubanos é inferior demais. A educação, ao contrário do que alguns esquerdistas dizem, é péssima. Não tem internet, é proibido ter internet em Cuba. As pessoas não têm computador, tem locais que não tem nem energia elétrica. A educação é dada por professores comunistas, ideologizados, que não têm acesso à internet, para pesquisar culturas, para pesquisar como é nos Estados Unidos, para pesquisar em outros países democráticos. Eles não sabem o que é democracia, eles não votam. Isso desde 1959. E o ditador Fidel Castro, amigo de Che Guevara, ídolo da esquerda, que era racista, homofóbico, estuprador, assassino, dizia que era muito legal transar com garotas menor de idade, que negro eram aquele palavrão, que os brancos eram superiores, que homossexuais eram fuzilados e tinham que ser fuzilados. Tudo isso a maravilha da esquerda comunista. E comunistas em todos os locais do planeta no século XX, em Cuba também é proibido ter igreja. O comunismo, o marxismo, que vem de Karl Marx, o ídolo da esquerda, um cara que inventou a teoria do comunismo há 150 anos atrás, 200 anos atrás, dizia que para todo mundo ficar bem, tinha que ter uma sociedade igualitária, uma sociedade sem governo, sem capital, sem dinheiro e sem Deus, sem religião. Por isso que a primeira coisa que os comunistas sempre fizeram chegar no poder, e foi na União Soviética, na China, em Cuba, na Coreia do Norte, todos os locais, foi matar os padres, matar os pastores, queimar as igrejas e proibir todas as religiões, todas. Então houve uma perseguição aos cristãos em Cuba brutal. Milhares e milhares de católicos na época e alguns poucos protestantes em 1959, 1960 eram executados, fuzilados nos paredão. Paredão é paredão em espanhol. E é proibido, não há igreja católica, não há igreja protestante evangélica em Cuba. E muita gente não sabe disso. Então, para nós que somos cristãos, você que está aí me vendo e não sabia disso, seja você católico ou evangélico, saiba disso. Procure na internet missões evangélicas ou católicas até, se você é católico, e ajude financeiramente missionários que querem ir para Cuba, porque agora Cuba faliu. Ele morreu, o irmão dele, o outro ditador que ficou no local, no lugar dele, o Raul Castro, já está na lona. Já Obama já esteve lá em Cuba esse ano. Cuba já está abrindo as pernas porque não tem mais ninguém para poder bancar eles.
Não tem Brasil nem Venezuela, porque o petróleo mundial caiu o preço do barril, a Petrobras foi destruída, o Nicolás Maduro na Venezuela destruiu a petroleira da Venezuela, então não tem mais dinheiro lá em Cuba. O pessoal, os hospitais já não estão funcionando, não tem mais como asfaltar nada, não tem como pagar os professores e tal. E o sistema Mais Médicos, que a Dilma da esquerda do PT, idólatra do Fidel Castro criou, Mais Médicos, que sai do nosso bolso, povo brasileiro, 20 a 30% é que vai do valor, é que vai para o médico, para pagar o salário dele, cubano, que aliás tem a instrução ruim. 70% vai para o Fidel Castro, para a ditadura cubana. E muita gente não sabe disso. Tá agora também acabando os Mais Médicos, qual é a tendência? Cada vez mais, agora não tendo mais jeito, o Raul Castro, e depois quando ele morrer também, o capitalismo, Estados Unidos, economia, desenvolvimento, democracia, liberdade entrem em Cuba. E entrem também missões de evangélicos, católicos e cristãos, para evangelizar aquele povo que é obrigado a ficar num ateísmo do Estado, do governo. De modo que até que isso não chegue, ore por quem quer fazer obras missionárias lá, busque na internet e ajude financeiramente missões da Igreja Batista, Igreja Católica ou evangélicas, que você possa contribuir, porque é um povo que está na miséria. Cuba é um dos países mais miseráveis da América Latina, mais pobres, que não tem nem internet, nem televisão, nem computador, as pessoas conhecem. Elas não conhecem nada do mundo e até da história. Muita coisa foi negada deles e só dado a versão para idolatrar o Fidel Castro, idolatrar os líderes comunistas, que você pode ver nos quadros que ficam pendurados na parede. É uma idolatria, é o que a gente na Bíblia condena, idolatrar seres humanos que estão mortos e possivelmente alguns deles até queimando no fogo do inferno, como diz a Bíblia. Então, meus amigos, um abraço a todos. Essa é a mensagem que eu não podia deixar de dar nesse momento aí da morte desse ditador genocida e sanguinário. Um abraço.